Então vamos nos preparar, vamos fechar os olhos um pouquinho, vamos colocar nas mãos do nosso Pai esse nosso encontro, pedindo com muita humildade, com muita simplicidade, que Ele venha essa noite, né, nos auxiliar, ajudar, né? Que Ele venha trazer novos ares para cada um de nós, para que possamos entender, né, as suas verdades, né? Então vamos, nesse momento, se fazer pequenos, humildes, necessitados de Deus, né? Precisamos dele a todo momento, e vamos abrir as portas do nosso coração para ele entrar, para ele fazer morada definitiva em cada um de nós. Então convide ele para entrar, sintam a sua presença, sintam o seu amor, o seu carinho por cada um de nós, né? O quanto ele nos ama, nos quer bem, né? Que é a nossa felicidade, né? E ao mesmo tempo entrega para cada um de nós, né, a liberdade, né? Somos livres de todas as formas, né, para escolher o caminho a seguir, né? Então converse com ele nesse momento, peça que ele venha nos animar, fortalecer a nossa fé, que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos um pouco melhor das suas verdades, dos seus ensinamentos, do que ele deseja de cada um de nós. Peçam a força, a saúde, a paz para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Lucas 15, versículos do 1 até o 32. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles? Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa
e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso. Então busquem ler de novo, né? É bem longo. E depois nós voltamos para fazer a partilha, né? Pronto, gente. Deu para ler pelo menos uma vez, né? Deu? Então tá bom. Então vamos buscar fazer a partilha. Eu vou começar com poucas palavras, depois vocês vão acrescentando. Então o evangelho de hoje, né, através dessas parábolas, vem mostrar de uma forma bem clara, né, para nós o quanto o nosso Pai nos ama, nos quer bem, quer a nossa felicidade, né? E eu digo para vocês com toda certeza, né, Ele vai conduzindo cada um de nós aonde Ele deseja, né? Então, o nosso fim é passar pela porta que é Jesus e encontrar a Deus, né? Todas as pessoas, né? Um mais cedo e outro mais tarde, depende do momento que cada um vai dizendo o sim, né? A diferença é que quando nós falamos um sim mais cedo, nós somos felizes mais cedo, não é isso? E quando o nosso sim é retardado, demoramos para dizer esse sim, nós acabamos sofrendo, né? Vocês viram pela parábola aí do filho pródigo, né? Onde o pai deu para ele a liberdade de escolha, né? Ele escolheu o caminho que ele quis seguir, não quis ficar junto do pai, quis gozar a vida do jeito que ele achava que era melhor, né? Ao encontro dos prazeres e das coisas do mundo, e com isso ele encontrou apenas o sofrimento, né? Então, se afastar do Pai é encontrar o sofrimento, né? Mas Deus, ele está sempre nos esperando a volta, né? O retorno, né? Então, depois desse tempo de sofrimento, ele está aí de braços abertos nos esperando, né? Para que assim nós possamos nos reencontrar e ser felizes junto dele, né? Então, somente junto do Pai é que nós seremos felizes. Quando nós nos afastamos dele, nós não somos felizes. Sofremos e vamos fazer também aqueles que estão à nossa volta sofrer. Gente, tem muita coisa interessante nessas parábolas para nós, né, conversarmos. Então vou deixar mais para vocês. O que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Bem, este evangelho é longo, na verdade, e muito bonito, porque Deus é alegria e Deus é amor, amor verdadeiro. Mas analisando bem, a gente, como filho, criatura de Deus, crescemos na estrutura e às vezes a gente deixa de lado essa estrutura e passa a viver a vontade do mundo. O
Porque a matéria, a carne, nos força a isso. Por quê? Isso é porque a gente se afasta de Deus. Quando a gente sente que está realizando a vontade de Deus e vive a vontade de Deus, é sentido na gente, no coração, na alma, a ajuda de Deus, a proteção divina. Mas quando acontece coisas estranhas em nossa vida, é porque nós estamos nos afastando de Deus. Isso acontece com todos, com cada um de nós, porque a carne é fraca. E a carne puxa a gente a servir o mundo. Então, muitas vezes eu parei para pensar, agora, atualmente, por que eu não segui os ensinamentos dos meus pais, dos meus avós, que eram muito católicos? Talvez eu não tivesse sofrido tanto. Só agora, depois de velho, é que eu percebi o meu erro. Ainda bem. Resta saber que há sinceridade nesse velho coração. Como posso saber que estou no caminho certo? É quando eu sinto a proteção divina, que me ajuda em muitos pontos de vista da minha vida. Mas antes eu tivesse seguido os conselhos dos meus avós, dos meus pais, talvez eu não tivesse sofrido tanto. Muitas coisas estranhas aconteceram em minha vida. Primeiro, foi no meu casamento, não foi um casamento feliz. Depois, foi o acidente de minha mão, perdi meus 3 dedos. Depois, a minha mulher me repudia, me manda embora de casa. Aí eu venho parar aqui em Sumaré. Mas assim mesmo, depois de todo esse sofrimento, eu ainda me fui rebelde para com meu Deus, para com o nosso Deus. E aqui, em Sumaré, sofri ainda mais um pouco, até conhecer o meu erro. Eu imagino se minha conversão é sincera, a festa que foi realizada no céu. Pois é, o homem que perde a ovelha. Eu imagino o trabalho que ele teve de separar as ovelhas, contar uma por uma, 99, faltando. Ele sai então à procura daquela ovelha, e quando a encontra, ele convida os seus amigos, seus colegas, os vizinhos, para festejar. A parábola da mulher que perdeu a moeda de prata. E quando a encontrou, ela convida as vizinhas para festejar com ela.
Depois o filho pródigo, que é o meu caso, e o caso de muitos. Então, se há a conversão sincera no coração, a festa no céu é muito grande. Portanto, a minha reflexão tardia, mas creio que estou certo, estou no caminho certo, porque sinto a proteção divina. Não é possível um homem com 84 anos ter o vigor de tentar servir os irmãos e procurar servir. E a minha fé me diz que eu estou no caminho certo, porque eu tenho o vigor de fazer as minhas orações, coisa que eu não fazia antes. Isso porque eu tinha me afastado do meu Senhor. E aí a minha alegria é de estar entre os irmãos quando me vi numa cadeira de roda e os irmãos me aparecem para me dar banho com rastelo, vassoura e para fazer limpeza no terreno. Aí eu senti verdadeiramente que eu estava no caminho certo e que eu tinha que festejar com o nosso Deus. Portanto, a gente, quando se sente protegido por Deus, é porque estamos tentando, pelo menos, viver a vontade de Deus. Mas quando começa a acontecer coisas estranhas, então é um mau sinal. O sinal de que estava me afastando de Deus. Se Deus permita dizer que é uma satisfação muito grande em tentar ser um bom franciscano, servindo aos meus irmãos no que for possível. É o que eu desejo a todos que os que estão afastados de Deus, que retornem, porque Jesus foi para reunir o povo de Deus que estava disperso pelo mundo. E o Santo Evangelho de hoje, embora muito longo, mas tem muitas coisas lindas, muitas coisas saborosas, que alegra a nossa vida e nos dá coragem, porque o Espírito Santo nos ajuda em todos os pontos de vista nas nossas dificuldades. Basta somente a gente confiar em nosso Criador e ter a certeza convicta de que Ele não nos abandonará nunca. É isso, meu irmão, que eu tenho a dizer. Por ser um texto bastante longo, né? Eu tentei dar uma resumida aqui naquilo que me tocou, né? São as 3 parábolas, né? As parábolas da misericórdia, que a gente já até perdeu a conta de quantas vezes nós já lemos e trabalhamos, né? Mas toda vez que a gente lê e trabalha, ela sempre nos apresenta uma coisa nova, né? Nos toca novamente de uma forma, né? A chave aí de leitura é a misericórdia, o perdão, a alegria e a liberdade. As 4 palavras chaves aí que eu
que eu achei, né? Buscar o que se perde, né? Assim, nos transmite a preocupação que o Senhor tem para cada um de nós. Todos nós temos a mesma importância para Deus. Sem distinção, né? Ele se preocupa por cada um de nós. Mas importante, tanto na primeira como na terceira parábola, né? Fica marcante a questão da liberdade. Né? Nos dois casos se perde, né? Alguém que se perde, uma ovelha aí, né? Lógico que ele está se referindo, fazendo uma analogia com a vida nossa, a vida humana, né? Deus nos criou, nos deu a vida, né? E nos deu a liberdade. E é impressionante como a humanidade tem a dificuldade de lidar com essas duas coisas. Muita dificuldade de lidar com a vida e com a liberdade. E é interessante que é sempre marcante o esforço, né? Da pessoa, tanto da mulher que perde a moeda, como o pastor e como o pai, né? Que não mede esforços, né? Para recuperar. Né? E a gente vê na segunda parábola, né? Todas as moedas são importantes, né? Das 10, uma que se perdeu lá, o empenho, o esforço para recuperar, nos 3 casos, né? E cada um do seu jeito. Aquele filho que se perde fica marcante, bem forte a questão da liberdade. Né? Ele tem a liberdade para abandonar aquela vida que ele estava ali, que até então parecia que não era muito satisfatória, né? Que o mundo lá fora podia lhe oferecer coisa melhor, né? Eu costumo assim, depois que a gente faz essa leitura, né? Aonde que eu me coloco aí nessas leituras, né? Então a gente pensa no filho pródigo, que a gente está numa determinada vida, assim, tentando levar os propostas do Evangelho, né? Mas de repente a gente vê uma tentação e a gente dá uma escorregada, dá uma relaxada, né? E a gente sai daquele caminho, né? Sai do caminho. A gente fica que nem o filho pródigo, né? Acho que o que está lá fora é melhor, né? Todas as tentações do mundo, né? A gente acaba sendo fraco, né? A gente fraqueja. Mas Deus respeita a nossa liberdade, né? De procurar um outro mundo, uma outra vida, né? E aqui fica assim, nesse terceiro caso, né? Da questão da liberdade, né? Fica bem claro assim a posição desse pai, né? Na verdade, eu não devia chamar a parábola do filho pródigo, mas sim do pai misericordioso, né? Impressionante a misericórdia do pai. E quase que 90% a gente se coloca no lugar do irmão, né? Que ficou lá. A gente acha que não é justa aquela posição do pai. Não é verdade? E Deus não pergunta para a gente, né? Quando a gente reconhece que errou, né? E a gente vai ao encontro do perdão. O perdão é imediato, o pai não questiona nada, né? Reconhece que a gente está realmente arrependido e se converteu, quer dizer, bateu a cabeça, tá lá, o pai não questiona nada, né? Fica alegre, é uma alegria, né? Assim como a ovelha que foi encontrada, a moeda que foi encontrada, no caso aí já entra a pessoa, né? Então a pessoa do pai que não questiona, né? E a gente acha que a princípio quem está certo é o filho que ficou, né? O cara foi embora, desbanjou tudo, gastou tudo, e eu fiquei aqui trabalhando. Não é essa a justiça que a gente faz em primeiro plano, né? A justiça, nossa justiça não bate com a justiça de Deus. Que a gente faz uma justiça superficial.
Deus não. O Pai faz uma justiça do coração, né? E aceita aquele arrependimento, né? A liberdade, muitas vezes, nos leva ao erro. Nos leva ao erro, né? E aí a gente volta, né? E pede perdão e Deus nos perdoa. Sempre. Sempre. E nos 3 casos, não sei se vocês repararam, existe uma partilha. Nos 3 casos, a alegria é partilhada. Vocês perceberam que nos 3 casos a alegria é partilhada? Né? No primeiro caso, o pastor partilha a ovelha perdida, que é mais alegria por uma que se converte do que por 99. Né? No outro caso, ela se alegra e reúne, faz uma festa também, né, com as amigas, porque encontrou aquela moeda. Ela tem mais 9, né? Mas ela valorizou aquela que ela tinha perdido quando encontrou. Né? E no terceiro caso, então, isso fica mais acentuado. O pai faz uma festa, né? Mata o novilho gordo, música, põe anel no dedo, e olha a demonstração de alegria por aquele que voltou. Mas não fica bem definido aí se o filho que ficou do lado do pai ficou muito contente, né? Mas o exemplo foi dado. Então, normalmente a gente tem que pensar no Pai misericordioso, porque o filho que julgou somos nós. Ou não, ou nós não julgamos, que nem o filho que ficou. Não é verdade? Se nós nos colocarmos na história, nós vamos ser o filho que julgou. Porque a gente acha justo, né? Ter ficado ali trabalhando enquanto o outro foi lá e gastou e esbanjou, não é mesmo? Olha que interessante, né? Como a nossa justiça é diferente da justiça, né, de Deus, né? Então, assim, eu acho que fecha assim. Jesus nos ensina nessa parábola, nas 3, sobretudo na terceira, no filho pródigo, a sua justiça. Então, antes da gente julgar, né, nós temos que nos colocar no lugar do Pai, né, de Deus, né, porque a gente nós queremos ser perdoados, mas temos dificuldade em perdoar. Vocês concordam comigo? Né? A gente precisa e quer ser perdoado, né? Mas nós temos, ao mesmo tempo, dificuldade em perdoar. Então, essa parábola, assim, faz a gente refletir e pensar que a gente tem que exercitar muito esse perdão e que esse perdão nos cause alegria, para ser verdadeiro. Eu penso assim. Então é isso que eu achei que me tocou aqui profundamente, mais uma vez. Muito bom, Mário. Quer falar, Cris? Acho que se o Arnaldo e o Mário colocaram, acho que tudo pra gente aí, né? O seu Arnaldo com acho que a sinceridade do coração dele, né? De uma pessoa realmente convertida, faz a gente pensar realmente no quanto, né, que nós necessitamos do perdão, né, de Deus, de reconhecer que somos frágeis, limitados. Mário também falou disso, né? Eu acho que o Evangelho faz a gente pensar assim no quanto que nós necessitamos, né, da misericórdia de Deus, para a gente sempre reconhecer que por mais que a gente se esforce para ser bom, né, nós nunca seremos bons o suficiente para merecer o amor que Deus tem por nós. Então, acho que essa certeza de que quem é bom é o Pai e que nós sempre vamos, hora ou outra, né, como disse Mário, vamos cair, né? Mas então por isso que é muito importante a gente refletir assim que às vezes a gente quer assumir o papel do filho bom, né? Mas não somos não. A gente muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos o pródigo que necessitamos do perdão de Deus, desse
amor, né, que acolhe. E com isso a gente vai aprender que a gente tem que acolher o outro, né? Porque a gente está sempre achando que o outro que está errado, né? E nós assumimos a carapuça de bom, né? Então, o Evangelho realmente faz a gente pensar que quem é bom é Deus, né? E é essa misericórdia que Ele quer que a gente aprenda. Que a gente aprenda a ser misericordioso com o outro. Porque se nós estamos juntos, né? Como o irmão, né, do pródigo, que estamos junto do Pai, que recebemos tudo dele, então a gente também tem que aprender essa misericórdia e tratar aquele que ainda não encontrou, né, o caminho com esse mesmo amor, né? E acho que essa palavra alegria também é muito importante, né? A nossa vida, a gente tem que aprender, né, essa misericórdia, aprender a amar e também fazer festa, né? Quando aquele que estava fora do caminho, quando ele encontra o caminho. Às vezes a gente assume o papel do ciúme, né? Do irmão do filho pródigo aí, falou, mas a gente está sempre junto, né? E de repente esse que estava fora agora vem. Então, assim, nossa, acho que o Evangelho faz a gente pensar muito na nossa caminhada. Gostei muito então da reflexão do seu Arnaldo, né, do testemunho dele que coloca assim a gente também nessa situação de reconhecer o quanto somos frágeis e limitados e quanto necessitamos da misericórdia de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós, que nos ensine a cada dia, né, a amar mais, a perdoar mais e a nos alegrar mais, né? E nos torne livres mesmo, para viver essa liberdade de filhos de Deus. É para isso que nós nascemos e estamos aqui, por isso que Ele nos fez irmãos e nos colocou numa fraternidade, para a gente aprender, né? A cada dia, nessa caminhada com a leitura orante, com os encontros da fraternidade, que a gente possa estar a cada dia com o nosso coração bastante aberto para acolher, né? Tudo que Deus fala para nós através dos irmãos, através do seu Evangelho, através da sua igreja, né? Acho que é isso que é importante, que nós possamos ter essa humildade, né, de reconhecer que a gente precisa acordar, né? Eu acho que a palavra talvez seja essa, despertar, né? Desse sono, desse marasmo que às vezes nós acostumamos, né? No nosso dia a dia acostumamos. Então que a gente tenha acho que essa força, né, do Espírito Santo para fazer com que a gente desperte a cada dia para o amor, para tudo isso que acho que esse evangelho de hoje realmente ele é completo, né? Ele coloca aí a gente numa reflexão muito profunda na nossa caminhada de cristão. É isso. O que me chamou a atenção aqui foi a palavra perdão, tomada de consciência e conversão. E o mais bonito de tudo é que Jesus, ele não... Os fariseus e os doutores da lei que estavam ali criticando, ele aproveitou para falar para aquele que é pecador que ele tem salvação. Que a partir da hora que ele se arrepende, que ele tem consciência e se arrepende, ele tem salvação. Isso que eu acho bonito em Jesus. Ele sempre vem falar para nós assim, você ainda tem jeito. Então foi isso que eu tirei hoje. Bom, o que me chamou a atenção nesse evangelho aqui, né? Se a gente for pegar esse evangelho aqui, a gente fica aqui mês, né? Falando do evangelho. Mas o que me chamou a minha atenção, foi logo no começo, igual a Rose falou,
os fariseus criticavam Jesus. É interessante assim que me chamou bem a minha atenção nesse pedacinho aqui. Fala que quando nós fazemos as coisas, fazemos o bem, às vezes a gente vai ser criticado para desistir. As pessoas ali criticavam Jesus por estar ali no meio dos publicanos, que eram pessoas odiadas pelo povo, né? E Jesus estava no meio deles. E daí é interessante que os fariseus, que conheciam das leis, conheciam de todas as coisas, interessante que viam Jesus, mas não o reconheciam. Às vezes que eu trouxe para mim também esse pedacinho aí, às vezes que eu pude aqui eu me confrontar comigo mesmo, que será que eu estou vendo Jesus, mas eu não estou o reconhecendo? Então quando eu me reconheço é quando eu estou no meio dos pecadores, né? E não critico. Então Jesus nesse pedacinho aqui no começo aqui quando a gente faz a vontade de Deus, a gente vai sofrer críticas, né, em todos os lugares. Então Jesus fala para a gente não desistir apesar das críticas. Aí juntando essas 3 parábolas aí, daí um interessante assim, que me chamou bem a atenção também, né, dessas aqui, que em todas as 3 como o Mário falou, a Rose falou, o senhor Nado falou, é quando a gente se perde. Às vezes a gente se perde no caminho e fala bem aqui eu sempre gostei desse evangelho aqui do Filho Pródigo, né? Que é bem completa. E quando a gente se perde, às vezes pelos nossos erros, nossos defeitos, né? Como a gente é tão pequeno diante de Deus, às vezes o mundo aí joga uma isca, a gente acaba caindo, né? A gente acaba caindo. Aí o interessante que você vê que nesse evangelho do Filho Pródigo Jesus não vê nossos erros, ele nunca vê nossos erros, né? Ele nunca aponta para nós os nossos erros, nossos defeitos. Ele sempre está na nossa busca, sempre nos procurando, sempre tentando nos fazer voltar para o caminho de novo. Ele nunca nos critica. Isso também servia para os doutores da lei, né? Você vê que Jesus não, por mais que eles criticavam Jesus nunca apontava o dedo para eles e criticava, né? Eu acho Jesus interessante, Jesus sempre conta uma parábola para eles se contradizer, para eles se pensar. É como o filho que volta para casa, né? Ele reconheceu o erro e voltou. Aí você vê que é interessante que quando o filho sai da casa do pai, ele tinha, assim, quando ele estava na casa do pai, ele tinha fartura, comia, bebia, não passava fome. Aí às vezes quando a gente está cheio de si, a gente acha que a gente pode andar sozinho, eu posso fazer o que eu quero, né? Eu não reconheço no meu irmão como Jesus, eu não conheço no meu irmão Jesus, e tantas coisas. Quando eu estou cheio de si também, né? Somente o que prevalece é aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, somente as minhas ideias, os meus pensamentos estão certos. Você vê muitas pessoas hoje em dia assim, sempre pensando somente em si, tentando passar por cima do outro, da outra pessoa, para se engrandecer, para se crescer, ou ter algo em troca, né, também. Aí você vê que há tantas coisas. Aí o interessante é que quando eu saio da casa do meu pai, fala aqui que me chamou a minha atenção, fala que quando eu saio da casa do meu pai, ele passou fome, né, e comia uma comida dos porcos. Aí esse pedacinho também aqui, que eu pude trazer para mim, então quando eu saio da casa do meu pai, às vezes o mundo só me oferece lavagem, né, lá fora. Às vezes o mundo só me traz coisas ruins quando eu estou sozinho, quando eu não estou em comunidade, quando eu não estou em fraternidade. Então às vezes o mundo lá fora pode me dar coisas ruins. Não que o mundo só tenha coisas ruins, né? O mundo tem coisas boas. A partir do momento que eu esteja na casa do meu pai, esteja junto com meu pai. E aí que interessante que entre ele mesmo, ele reconhece o seu erro e volta para casa do pai. Aí interessante que o pai lá interessante que quando o pai vê ele de longe, o pai já fica feliz, né? Tenta na sua misericórdia,
recebe ele de braços abertos. E é interessante que ele precisou passar por tudo isso para poder aprender, né? Para poder aprender. E às vezes a gente não precisa disso, para poder aprender, passar pelas dificuldades, para a gente poder aprender, né? E às vezes, aí aqui, como o Mário tinha falado, aí lá aqui no final aqui, aí eu pude também me comparar também. Aí me comparei como um filho pródigo, às vezes pelos nossos erros, nossos defeitos, a gente acaba saindo da casa do pai. E às vezes a gente também tem que se comparar como pai, sempre reconhecer o perdão. E também às vezes a gente se reconhecer também, se colocar na posição também a gente se coloca às vezes na posição do filho, né? Pela cobiça, pela ignorância dele, ele não aceita o irmão. Né? Então às vezes tipo assim, eu pude me ver nesses 3 pontos, né? Como pecador, assim. É isso que eu pude entender um pouquinho desse evangelho. Muito bem. Agora, Conceição. Sou eu não sei se eu vou conseguir fechar não, mas vou tentar falar um pouquinho assim do que me toca mais quando assim eu ouço esse evangelho, né? Às vezes me coloco assim mais no lugar daquele filho que ficou, né? Aquele filho que tá ali, que tem tudo, a gente tá nele, a gente fica no lugar dele, que fala mais no outro filho, né? Que se arrependeu, que fez besteira, né? Que voltou. E o filho que ficou? Muitas vezes a gente não pensa, muitas vezes nós somos esse filho. Porque a gente está ali acomodado no nosso cantinho, no nosso egoísmo, não faz nada, está tudo bem, a gente não percebe que a gente tem tudo, não agradece, precisa levar um chacoalhão, que nem o filho que saiu, né? Que não estava feliz, que não agradecia o que tinha, foi, se afastou, só fez besteira, né? Ele precisou fazer besteira para perceber que ele tinha antes, ele tinha tudo, né? E nunca percebeu. Como o irmão, como ele ficou, não percebe, né? Não percebi, não percebe, né? Que ele tinha tudo, né? Como morrendo de inveja do irmão, quando o irmão voltou, e o pai perdoou e aceitou. Ele nunca percebeu que ele tinha tudo, e tudo que era. Quando o pai ainda fala para ele que tudo que dele é do filho, o pai é do filho, né? Ele não entendia isso, nunca reconheceu isso. Como a inveja do irmão, quando o irmão voltou. Eu também penso, me coloco também no lugar do filho que voltou. Porque a gente tem tudo, a gente não enxerga, a gente não agradece. A gente vai buscar pensando que a felicidade está lá fora, está no mundo, né? Deixa e vai, só que se afasta de Deus, só faz besteira na vida, né? Quando faz bastante besteira que vai entender que perdeu tudo, né? Então aí o pai misericordioso que perdoa, que aceita, né? E fez a besteira, mas reconheceu o que fez, né? Então Deus para mim assim, esse Deus misericordioso que a gente faz besteira, né? E depois, quando a gente percebe que a gente fez besteira, a gente volta e ele recebe a gente de braços abertos, nos acolher, nos ajudar, nos dar tudo de volta que a gente perdeu e muito mais, né? Mais ou menos isso que eu vejo. Eu gosto daquela provocação do moral da história, né? A moral das histórias, as 3 histórias, né? Pra gente fixar bem, eu acho assim, ó. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é pra gente marcar, né? A primeira moral da primeira história. Todas as ovelhas têm o mesmo valor. Todas. Não pode se perder nenhuma. Todas as moedas são importantes. Se uma se perdeu, tem que procurar e até achar, não é assim? E a terceira, né? A terceira é muito, muito interessante. Moral da história. Ele era feliz e não sabia. E o outro
o outro pensou que era justo e estava enganado, totalmente enganado. Eu acho que essas são as 3 morais aí das parábolas, para a gente não esquecer. Sirva de lição para nós, né? Ô Mário, aí também, se a gente for colocar assim na moral da história, todos os filhos são iguais, né? Pra mãe e pro pai. Mas tudo igual, pode fazer besteira que quiser. O pai e a mãe continuam amando eles, perdoando eles. Às vezes, entre os irmãos, um acha que o outro irmão, o outro filho um é mais que o outro, tipo assim, o pai e a mãe gostam mais de um, gosta mais de outro, não, mas pro pai e pra mãe tem o mesmo valor também. Mas ele tinha tudo ali, era feliz e achou que lá fora ele ia ser mais feliz, né? A felicidade lá fora, achou que estava lá fora. Foi pura ilusão, quando acabou o dinheiro, acabou a felicidade, né? É o mau uso, também tem aí, nesse evangelho, tem um ponto também a se explorar, é o mau uso do dinheiro. Mau uso do dinheiro, né? Tem esse detalhe também, né? Mas ele achou que era feliz, né? E não sabia. Ele era feliz e não sabia, né? Foi procurar felicidade e caiu do cavalo, se deu mal, né? E o outro achou que era justo, né? Esse que é pior, ele achou que era justo, né? E errou, né? A justiça divina é completamente diferente, né? A justiça divina ela é envolvida pelo perdão, né? A misericórdia gera alegria. Né? Misericórdia, né? Vendo do grego a etimologia da palavra, miserescardia, né? Coração despojado, coração vazio, cheio de ternura, de perdão, de compaixão, né? É interessante isso. É o exercício que a gente tem que fazer, né? E no caso aí, nos remete a São Francisco, né? A perfeita alegria, né? Era o que Francisco buscava sempre, né? A alegria perfeita. Né? Perfeita alegria é a maior descrição, né? É como se descreve o amor, né? São Francisco tenta mostrar a perfeita alegria, né? Nada abala o meu amor. É isso, né? Fica claro pra gente aí, né? O amor supera tudo, né? Perdoa, não tem... É a carta aos Coríntios, né? São Francisco dá uma explicação mais, para dar um exemplo assim mais presencial pra gente, né? É isso aí que eu achei, não sei se vocês concordam comigo. Tá certo. Mas cada um tá com o coração um pouco mais diferente depois da leitura de hoje. A gente sai mais preocupado, mas ao mesmo tempo mais satisfeito, né? Não é verdade? Isso. Muito bem. E uma certeza, né, de que a gente sabe aquilo que a gente achava que sabia, a gente não sabe. Então, assim, cada dia você percebe, né, como é que é? O que eu achava que eu sei é que eu nada sei, né? Que a gente tem tanto para aprender. De nada, tô aprendendo. Por isso que São Francisco fala, vamos começar tudo de novo, né? Que até agora a gente não fez nada. Quando a gente acha que é um bom cristão, é hora de parar e pensar bem, né? Então nós estamos num bom caminho, né? Vamos começar tudo de novo. Até agora a gente só estava... Não fizemos nada. Ou então tem algo errado que não está certo. Deus deixou a gente livre, né? A gente quebrar a cabeça, fazer besteira para acordar e voltar, entendeu? Deus deixa a gente fazer besteira. Às vezes a gente faz, como é que Deus deixou eu fazer isso? Não, mas Ele deixa a gente fazer a besteira, né? Pra gente acordar e entender, não é por aqui, tá errado, deixa eu voltar atrás. Não sabia errado. É hora, viu? Tem que fazer uma boa oração antes de dormir hoje, porque se a gente ficar pensando nesses evangelhos de hoje, vão demorar para dormir. Vai ter insônia. Eu não sei não, acho que a gente nem vai dormir, viu, Mário? Se for pensar bem, não dorme. Tá bom, então vamos agradecer a Deus de coração, né, por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, pela presença dele no nosso meio, né, que ele fez tudo e nós não fizemos nada. Então vamos agradecer a ele dizendo, obrigado, Senhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja precisando dessa bênção de Deus e não está aqui junto de nós, uma pessoa, uma família, quem vocês desejarem. E leve essa bênção para eles, né? Com a certeza que Deus vai tocar o coração nesse momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.